Hoje eu vou falar 4 passos que vão mudar a sua vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9, existe um relato brilhante de como através de um rio, Deus regava todo aquele jardim e trazia vida ao jardim do Éden. Agora esse rio é muito importante para a gente, porque ele também nos dá 4 passos de como a nossa vida pode frutificar e de como a nossa vida pode florescer e pode melhorar. O interessante é que existia um rio com 4 braços e cada um desses braços nos mostra um passo que nós podemos dar para melhorarmos em tudo. O primeiro braço do rio se chama Pison. O que significa Pison? Pison no hebraico significa graça que flui. E o primeiro passo que nós temos que dar em direção a uma vida melhor, em direção a tudo aquilo que nós queremos conquistar, é entender a graça de Deus. O relato nos diz, o relato bíblico nos fala que esse rio fluía e ele se encontrava em uma terra onde existia ouro e pedras preciosas. E é exatamente isso que acontece com a gente. Quando nós entendemos a graça de Deus, o amor, a bondade de Cristo Jesus, nós entramos em uma terra onde existem ouros e pedras preciosas. Entender o amor e a bondade de Deus é o primeiro passo que nós temos que dar em direção a tudo aquilo que nós queremos. É o passo que nos traz segurança, é o passo que nos traz riqueza, é o passo que nos traz conforto para nós conseguirmos dar aos outros. Então o primeiro passo é entender a graça de Deus, é entender a bondade de Deus. O primeiro braço desse rio nos fala, existe uma graça que flui. E o primeiro passo é esse, entender a graça, entender a bondade de Deus. Agora, o segundo braço do rio, ele é chamado Gion. E o que significa Gion? Gion significa não mais um rio onde a graça flui apenas, mas um rio que é violento, um rio que é furioso. Gion significa um rio que altera as margens antigas. E o segundo passo que nós temos que dar em direção, o segundo passo que nós precisamos dar hoje na nossa vida é romper as margens antigas. Entenda algo, quando você encontra Deus, quando você se rende a tudo que Ele é, a primeira coisa é você entender o amor e a bondade dEle. Mas a segunda coisa que vai acontecer, o segundo fluir natural desse rio, é mudar as margens antigas da nossa vida. Coisas que nós fazíamos, nós não fazemos mais. Vícios que nós tínhamos, nós não temos mais. Coisas, enfim, nós somos mudados, nós vamos sendo completamente transformados no segundo rio, no segundo braço, no segundo passo que nós damos. É um passo de transformação, é um passo de mudança, é um passo de mudança de vida. O que nós éramos, nós não somos mais. A partir de então, nós chegamos no terceiro braço do rio, porque como eu falei no início, é um rio com 4 braços, é um fluir, é um mover que tem 4 passos diferentes. Então o primeiro passo, entender quem Deus é, entender a bondade dele. O segundo passo, a nossa vida transformada, margens sendo mudadas. Então qual é o terceiro passo? O terceiro passo é onde as coisas começam a acontecer com velocidade. Como seria a sua vida se as coisas não demorassem tanto para acontecer? Como seria o seu caminhar se às vezes você não tivesse que esperar tanto para as promessas se realizarem? Então aqui nesse fluir desse rio nós vemos que as coisas acontecem com velocidade quando nós entendemos a graça de Deus e quando as margens antigas são mudadas. Quando nós damos esses 2 primeiros passos, o próximo passo que nós vamos dar é o passo da velocidade. Coisas às vezes que você não estava esperando, elas vão ser aceleradas, você vai começar a viver velocidade. Cara, isso é fantástico. Então beleza, chegamos ao 4º passo. Qual é o 4º passo então, depois de tudo isso que nós vimos, depois de termos a nossa vida acelerada, onde nós chegamos? O 4º passo nos fala de um lugar de multiplicação. O nome desse 4º braço do rio é Eufrates, que quer dizer lugar de paz, lugar de multiplicação, lugar de acréscimo, lugar de crescimento. Todos nós desejamos isso na nossa vida. Todos nós desejamos chegar em um lugar onde há multiplicação, onde há crescimento, onde é um rio calmo, onde nós possamos colocar a nossa família para viver. O rio Eufrates era o lugar onde as famílias se acampavam ao lado dele, porque ele era um rio onde existia multiplicação de peixe e multiplicação de vida. Então nós chegamos a esses 4 passos. O primeiro passo, entender e receber a graça de Deus, a bondade. O segundo passo, mudar as margens antigas, ter a transformação, receber uma vida nova, fazer coisas novas. O terceiro passo, ser veloz, ter a velocidade, fazer as coisas de forma rápida, de forma eficaz, e isso vai acontecer. O 4º passo, por fim, o crescimento. Você crescer, você se desenvolver. E a partir de então, vem a bênção, vem o favor de Deus em todos esses braços, trazendo sobre a sua vida a multiplicação, a paz e uma mudança total de vida. E isso tudo é importante porque as pessoas que causaram transformações, que vão causar, entenderam e vivenciaram esses 4 passos. Dia 20 de agosto nós vamos ter um evento chamado Reforma ID, que vai ajudar a abrir sua mente e vai te ajudar a trilhar esse caminho.